Deus. Dai Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. O som está falhando. Pronto. Estava fechando, eu abria, ele fechava sozinho. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Queridos irmãos, queridas meninas, bom dia, Beth, bom dia, Doris, bom dia, Tânia. Que esse seja um dia maravilhoso para todos nós e que, acima de tudo, nós possamos construir a felicidade, que são momentos. Brilhe comigo, somos luzes. E aí estamos desde o mês de fevereiro, abrindo o nosso programa com uma sugestão: 11 dicas práticas de como melhorar a autoestima e o amor próprio. Vimos falando em cada uma das aberturas dos programas. Hoje vamos falar da 7ª dica. Vamos lá? Supere o passado. Quem vive de passado é museu, certo? Certo. Mas tem gente que insiste em ficar apegado ao que foi, ao que poderia ter sido, ao erro que cometeu. Gente, temos uma ótima notícia para todos vocês. O que passou, passou, não volta, tá bom? Então, a vida é uma eterna e diária transformação. E isso é lindo. E isso é o que ela tem de mais lindo. Se você fez algo que não foi muito legal, foi, passou. Era o que você era no momento. Hoje você já não é mais. Dá para fazer diferente. Tem que tentar, pelo menos, fazer diferente para não sofrer de novo. Supere isso. Você tem novas chances todos os dias. Não desperdice perdendo tempo com o que já foi. Aponte para o presente e assim seu futuro será ótimo. Aqui, com vocês, nos bastidores Tavares, eu, Helenice Cavalcante, a nossa convidada Beth Elizabeth Simon Gaebler, Tânia Fernandes de Carvalho, mas tem mais nome que eu nunca lembro para colocar. E a Doris Rampazzo, para a gente dar continuidade naquela conversa deliciosa que vimos discorrendo agora, no mês de março, mês dedicado mundialmente à homenagem à mulher. E são, assim, situações que nós escutamos em tudo, em absolutamente todos os meios de divulgação, no dia a dia, de que a mulher não deveria ser lembrada ou comemorada num dia ou num movimento mensal, que isso deveria se dar no tocante à vida. No entanto, queridos irmãos, por trás dessa comemoração, por trás disso tudo, há um pano de fundo chamado história da humanidade. História cultural, história da história, enfim. E esse pano de fundo está nos alimentando desde o nosso primeiro dia do mês de março, aqui na rádio, no dia 10 de março, a tratar desse tema tão importante, tão abrangente e tão necessário. Já falamos da mulher
a postura da mulher na sociedade, o quanto a sociedade espera da mulher e o quanto ela espera do outro e de si mesma. Já conversamos e tratamos esse tema com tanta profundidade, e hoje a gente vai cutucar mais um pouquinho. Nós vamos falar sobre a dimensão dela como mãe, na família e nessa mesma sociedade. Por isso, antes da gente começar, vou pedir para as nossas queridas convidadas darem o seu bom dia para todos vocês. Beth, pode começar. Bom dia, amigos queridos. É uma alegria estar aqui. Tânia, Doris. Tânia está sem microfone. Desculpe. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, queridas amigas, Beth, Doris, Helenice. Que a nossa conversa possa ser bem agradável, como tem sido sempre, né, Helenice? Exatamente. Bom dia a todos, bom dia a companheiras, amigas de jornada, bom dia, Helenice. Que este dia vale a pena. Abrimos os olhos para a luz, vamos fazer valer, não é? Isso mesmo, nossa, bem lembrado. Abrirmos nossos olhos para a luz. Vamos aproveitar, dar um alô aqui para o pessoal que já entrou, em especial que nos enviou um bom dia, Alcione, daqui de São Bernardo do Campo. Pois bem, vamos lá. Hoje o nosso programa vai discorrer da seguinte maneira. Nossa queridíssima Beth vai nos pontuar 3 posicionamentos e nós vamos discorrer os nossos pontos de vista sobre eles. Também agradecendo a Maria da Graça Machado Silveira, lá de Socorro, queridíssima amiga, as pérolas de amizade que eu deixei lá em Socorro e que carregarei para toda a eternidade. Beth, vamos conversar um pouquinho? Então, querida, é com você. Obrigada. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de abordar um tema a respeito do papel social da mulher e a sua identidade. Então, o papel social é construído por meio da socialização, que é a assimilação da cultura, dos hábitos da sociedade. E o papel social é o personagem que nós incorporamos conforme o cenário social, né, onde estamos inseridos. E nós executamos vários papéis sociais. Esses papéis determinam cada pessoa na sociedade. Por exemplo, a mulher, ela tem o papel, pode ter o papel de mãe, de esposa, de enfermeira. Então, são papéis sociais. E o atual modelo social cria na mulher conflitos íntimos severos entre trabalho, maternidade, família, entre a mulher nesses diferentes contextos sociais, né? São diferentes papéis. O seu papel de enfermeira no trabalho, de mãe na maternidade, de esposa na família. Além de tudo, há muitas crenças enfermiças por uma questão educacional, como a Eunice falou, né? Nós estamos vindo de uma história. Por exemplo, a gente ouvia, uns tempos atrás, ser mãe é padecer no paraíso. Ai, que horror! Não é? Há bem pouco tempo eu escutava muito. E o Espírito Hermance Tufo, num livro magnífico chamado Emoções que Curam, psicografado pelo Vanderlei Soares de Oliveira, no capítulo 4, ele fala, o título desse capítulo é Palavras de uma Mãe sobre a Culpa. Olha, né, o título. Então, a irmã se fala que lá no plano espiritual tem o Hospital Esperança, inclusive fundado por Eurípides Barçanufo, e lá existe um grupo terapêutico de mães que morreram entre 1990 e 2010. E elas estão sofrendo pela separação, né, da família
e também pela forma repressora como viveram a sua maternidade. E nesse grupo terapêutico existe a tribuna da humildade. Então, uma pessoa vai lá na tribuna e faz os seus depoimentos pessoais. E aqui nesse capítulo, a irmã se trouxe a história da Bernadette. Então, ela sobe à tribuna e abre o seu coração. E ela conta que ela morreu em 1999, ela tinha quase 60 anos, e diz ela, essa geração pós-guerra desenvolveu um costume nocivo, até certo ponto, fruto de uma herança de gerações, é a história, né, pontuada pela Helenice. Porque eu não conheci uma mãe sem culpa, uma mãe que se achasse boa o suficiente para desempenhar sua missão. Culpa por fazer, culpa por deixar de fazer, culpa por pensar em fazer. E aí a Bernadette continua aqui, quando os filhos dela cresceram, saíram de casa, ela entrou numa depressão. Sabem por quê? Porque ela se autoabandonou, ela chegou a essa conclusão nesse grupo terapêutico, porque ela negligenciou as suas necessidades básicas evolutivas, e ela explica, senti-me tão responsável pelos filhos que adoeci, esqueci de mim, do marido, da diversão, e até desencantei com as tarefas espíritas. E ela diz que é uma ilusão a gente achar que amar é ser responsável pelas pessoas que amamos, porque ninguém muda ninguém. Nós podemos ser, sim, educadores, mas não salvadores. Então, é essa percepção perfeccionista da maternidade que ela carregava em si. Isso ocasionou-lhe uma raiva por conta dos... Para ela eram fracassos, porque o nível de expectativa dela era tão alto que nunca se atingia. Então, ela ficou com raiva, né, por não conquistar tudo aquilo que ela planejou, e essa raiva se voltou contra ela própria, na forma de culpa, de autocobrança, de mal-estar, de tristeza. E ela diz que ser responsável pelo outro é diferente de ter responsabilidade com o outro. Então, ter responsabilidade com o outro é estender a mão, orientar, alertar, acompanhar, oferecer o tempo, a atenção, o carinho, o apoio, motivar, que são os nossos deveres para com o próximo. Mas nós não podemos anular o desejo do outro, a intenção do outro, a escolha do outro, nós não podemos controlar o outro, porque se agirmos dessa forma, nós nos tornaremos dependentes dele. Isso leva a uma, como diz a irmã Cidufu, a uma tormenta afetiva. E a Bernadette diz que o remédio para as mães perfeccionistas, olha, né, que bacana, é o autoamor, o cuidado de si mesmo, o autoacolhimento, a autoaceitação, a ternura para consigo, a bondade para consigo. Só que hoje ainda muitas pessoas confundem autoamor com egoísmo. Aí esclarece a irmã Cidufu, porque tiveram uma educação emocional muito deficiente. Tipo assim, né? Incutiu-se-lhes na cabeça, a mãe tem que se anular em prol do filho. Mas autoamor é uma relação amorosa, acolhedora para consigo mesmo, isso leva ao aprendizado, que leva à maturidade espiritual, a tornarmos-nos donos de nós mesmos, a termos autonomia. Então, é saber o que se é, o que se quer, porque não ter uma opinião bem construída sobre quem se é, acaba se tornando uma fonte de escravidão, porque vive-se em função do outro. Poxa, Beth, você está falando aqui, mesmo no momentinho que eu precisei fechar a câmera e o som, porque aconteceu um negócio aqui, mesmo nesse momentinho que eu não parei de escutar, eu fiquei pensando, meu pensamento fazia assim, ó, porque aí a gente volta a gente, né, para a situação da gente enquanto mãe,
Enquanto mãe e mulher, óbvio. Não vamos deixar de observar isso. Mas antes de eu me posicionar, eu gostaria de ouvir tanto a Tânia quanto a Doris sobre esse contexto que a Beth trouxe para a gente. Eu adorei, Beth, a sua fala. Fiz anotações aqui que vou usar, inclusive, no nosso encontro amigo. É tão interessante, a gente tem que passar para frente, né? Um aprendizado da irmã-se, para nós, muito importante. É porque nós, eu creio, né? Somos uma geração, esse contingente que a irmã se coloca, fomos essas mulheres que vivemos mudanças muito radicais. Isso, hoje de manhã, eu acordei lembrando de uma fala da minha tia Cecília, minha única tia que resta do lado do meu pai, ela tem 86 anos, e ela sempre contava que a professora primária, isso lá nos anos 30, né, 40, pediu que a classe fizesse uma redação. E todas as meninas e meninos, né, as meninas diziam, eu quero ser professora, eu quero ser costureira, e a minha tia escreveu, eu quero ser aventureira. Ela é um tiquinho de gente, né? Uhum. Aí eu disse para ela, a primeira vez que ela me contou isso, tia, a senhora foi uma mulher aventureira, porque ela teve 5 filhos, né? Então, quer mais aventura do que você comandar uma casa? Ela abandonou o trabalho, né? Para se dedicar, para ser mãe. Mas ela acabou sendo aventureira, tanto que o médico dela, ela foi consultá-lo, ela tinha acho que uns 70 para 80 anos. E ela disse, doutor, eu posso fazer um voo de balão? Ele disse, dona Cecília, nem eu tenho coragem com a minha idade. Ela disse, eu quero ir, sim. Então, ela conseguiu aliar também a sua aventura e fez o voo de balão, que não é para todas as pessoas, né? É bem inseguro ali. Mas ser mãe é viver um mundo de aventura, de se adequar, né? E nós todas que vivemos essa revolução, né? Que tivemos que nos posicionar. Eu, por exemplo, eu sempre trabalhei. E isso nunca me causou nenhuma sensação assim de culpa. Nem a mim. Talvez porque eu tivesse a minha mãe de estepe. Minha mãe era jovem, né? Ela me teve com 19 anos, então, quando eu tive meus filhos, e eles adoravam, né? Porque ela conseguia, junto com meu pai, né? Que também estava aposentado, cuidar. Além de uma mãe que está conosco há 30 anos, eu digo que ela era minha filha, né? E ela é minha filha espiritual, está conosco. Então, eu ia trabalhar tranquila, porque eu sabia que tinha 2 mulheres disponíveis para as crianças. Claro que além do meu marido, que tinha uma possibilidade de levá-los para a escola, de buscá-los, e daí pegavam a mãe no metrô e a gente voltava para casa. Mas é muito complicado, e eu digo que de todas as minhas experiências, a experiência de ser mãe, para mim foi a mais desafiadora, hoje, com a minha cabeça. Então eu digo assim, o que eu errei, né? Algumas coisas eu faria diferente, poucas coisas. Como a minha ajudante diz, você teve sorte com os filhos. Eu digo, não tive sorte. Eu me doei, né? Eu fiz tudo. Eles tiveram a avó, eles tiveram a você, tiveram ao pai, de auxiliares na condução desses espíritos, que com certeza são espíritos especiais. Porque hoje eles estão na sociedade representando uma posição de que absorveram muito
E até segunda-feira, no programa que a gente faz, o Paz e Amor, né? O centro que eu participo, a gente tem um programa às segundas-feiras, pronto atendimento, lá na TV Mundo Maior, da Fundação FEAL, né? Casas André Luiz. Uma mãe me perguntou como deveria ser feito o evangelho no lar para as crianças, né? E como levar a criança para uma religião, porque é muito difícil. Eu disse, olha, dando o exemplo, é a única coisa que nós podemos fazer. Eu sempre fui evangelizadora, desde a época de 1970, que eu comecei na mocidade, foi meu primeiro trabalho, evangelização infantil. E eu contei uma coisa que eu quero repetir aqui, porque foi demais para mim, uma devolutiva muito importante. Porque numa manhã de domingo, que as pessoas dizem, até o Divaldo comenta sobre isso, muita gente diz, aqui em Salvador tem praia, e as pessoas dizem, como que eu vou levar no domingo de manhã a criança para o centro espírita, se a gente levou a semana inteira na escola, e como fazer isso para não levar na praia e tudo mais, né? E eu escutei, numa manhã de domingo, a Natália falava assim, eu não quero acordar, eles dormiam, Marcela e Natália no mesmo quarto. Aí eu passei correndo, né, para nos preparar e dar café e sair, para estar 9 horas na casa espírita. Então eu escutei ele falando assim, Natália, você tem que levantar, porque quando a gente crescer, nós temos que ser como o papai e a mamãe no Paz e Amor. Eu não aguentei, né? Eu fui lá e dei uma surra de beijo nele, né? Então, também tive filhos receptivos. Mas a gente que lida, por exemplo, com a dependência química, vê situações em que as mães chegam e dizem assim, eu errei muito. O meu filho não escutou meus rogos de seguir adiante. Onde é que eu errei? Então, essa culpa que a Bernadette diz lá no livro da irmã Cidufo, qual mãe não se questiona onde é que eu errei? Não é verdade? Mas nós, enquanto mães que levamos para a casa religiosa, quem pode, para o inglês, para a natação, eu levei para o escoteiro, todos os auxiliares da família e da mãe preocupada na condução desses espíritos, porque nós vamos ter que dar conta, está lá no Livro dos Espíritos, né? Sim, e no Evangelho também. E se nós envidarmos todos os esforços, e ainda assim, como infelizmente eu tenho um sobrinho, e é por ele que eu estou há 14 anos, né, no meio da dependência química, tentando fazer por outras mães, o pouco que a gente pode consolá-las, porque uma mãe que gera uma criança que tem uma doença, né? E normalmente eu vejo que a hereditariedade aí é forte, porque os laços consanguíneos, também nós espíritas sabemos que existem os grupos de espíritos que chegam até nós por vínculos passados, é o passado no presente, onde a gente assume compromisso, olha, eu vou fazer de tudo, como diz o mineiro, de um tudo, para conduzi-los, mas nem sempre logram o êxito, porque é a individualidade que vai falar, não é, Helenice? Sem dúvida. Nós, mães, ontem a nossa amiga, que é psicóloga, Ninha, no Encontro Amigo, que é o nosso grupo de acolhimento a enlutados, que a gente tem recebido muitas mães, né, por conta do Covid, por conta do suicídio, infelizmente, e a nossa psicóloga Ana disse assim, nunca tinha ouvido, a mãe tira o filho da barriga e coloca na cabeça. Achei perfeita essa definição. Porque dali para diante, nós achamos
que a responsabilidade é nossa, é o que o Espírito diz, né? Que nós não podemos ter responsabilidade pelo outro. Se é que eu entendi, Beth, me corrija, porque ter responsabilidade é ajudar, é oferecer o ouvido, mas não ser responsável pelo outro, não é? E isso, para mim, também é tão difícil. Estou aqui no púlpito dizendo, é muito difícil, porque eu sou doidinha para pegar tudo para mim. Né, Dori? Doris. Que coisas lindas vocês disseram. E aí eu estava aqui olhando a minha história, né? Ouvindo a sua história, lembrando da minha, né? E lembrando dos muitos casos que passaram lá pela nossa mesa, né? Pelo nosso plantão. E aí eu queria perguntar para vocês: existe escola de emoções? Educação emocional? Alguém passou por um curso de educação emocional? Não. Não é? E a gente chega aqui nesta vida, né? Reencarnados, para lidar com o quê? Com as nossas emoções transviadas, não é? Torcidas nas vidas passadas, não é? Cheia de conceitos difíceis. A educação que nós recebemos não nos ajuda. Nem um pouquinho. Não é? Quem teve pais prontos para conversar em níveis emocionais com o filho? Não tivemos, pessoalmente não tivemos, e eu não vi ninguém ao meu redor que tivesse. Embora conhecesse famílias muito boas, muito bem estruturadas, não encontrei um nível de diálogo que alcançasse o coração daquele menor que está crescendo na família. Então, no fundo e ao cabo, estamos sós com as nossas emoções. Não é? A partir do momento que despertamos para a vida social, para a vida de relação, não é? E aí, com o que nós contamos? Se a criatura tem o privilégio de buscar um grupo de apoio, e a casa espírita, o templo, a igreja, são lugares de apoio onde ela encontrará suporte para as suas emoções e suporte para as suas escolhas, não é? Mas se a criatura não encontrou, e é uma minoria que busca, uma minoria que encontra, a imensa massa das pessoas não busca e não encontra suporte emocional na sua vida, especialmente na fase produtiva, né? Na fase de constituir relacionamentos e ter filhos, uma fase em que a maturidade ainda não chegou, as emoções estão brutas, à flor da pele, com a bagagem que trouxemos do passado, não é? É onde se constituem os problemas. E aí? Né? Diante desse caldo, né? Da situação que se cria, né? Quando a criatura... vocês já perceberam quais as famílias bem estruturadas que vocês conhecem e as famílias mal estruturadas onde tudo deu errado? As famílias bem estruturadas têm uma mulher que é o tronco daquele lar. As famílias que deram errado não tiveram o tronco feminino dando suporte. Podem dizer o que disserem, a mulher é fundamental na criação de um grupo estruturado ao seu redor. Não é? Na falta de uma criatura, de uma mulher estruturada emocionalmente, que consiga suportar o conflito ao seu redor e dar continuidade à vida, conduzindo os outros, haverá distúrbios sociais, haverá distúrbios familiares, haverá problemas, haverá drogas, haverá abandono, haverá suicídio, haverá muita coisa ruim. Estas coisas ruins podem acontecerem, inclusive nos lares, onde há uma estrutura. Mas aí são questões kármicas, não é? É o filho difícil que você tem que amar, criar. Mas, enfim, a falta de estrutura emocional da mulher
se multiplica em dor ao seu redor. Cada vez mais dor ao seu redor. Porque são relacionamentos desfeitos pela sua instabilidade, são filhos mal criados pela sua instabilidade, mal dirigidos, né? Não mal criados de educação, mas mal dirigidos, mal conduzidos, né? Filhos abandonados afetivamente, enfim. E isso em famílias socialmente, eu vi isso em famílias socialmente bem estruturadas. Tinha uma menina que frequentava aqui a minha casa, amiguinha da minha filha, na faixa dos 10, 12 anos, uma menina linda, uma família de sobrenome estrelado, tal, né? Casal de médicos, enfim. E essa menina tinha uma carência afetiva de procurar meu colo, porque a minha filha vinha, né? E ela queria colo também, ficava com vergonha de pedir colo para uma pessoa que não era mãe dela, né? Acolhia a colo, né? E eu tentei conversar com a mãe, tentando puxar esta conversa, né? Que a menina estava carente, a menina precisava de atenção dela, né? Mas ela era uma profissional brilhante, ela tinha a vida toda comprometida no trabalho, e ela não tinha olhos para a necessidade emocional da sua menina. Não é? Depois me desliguei desse grupo, não tenho mais notícias, hoje estão todos adultos, não é? Mas essa menina já está no segundo casamento. A instabilidade emocional dela perdurou. Né? E é muito triste, porque não chegou aos 25 anos ainda, ela já está no segundo casamento. Né? Então, a nossa falta de visão para a necessidade afetiva de quem depende de nós é matadora, é crucial para multiplicar o conflito. Né? E aí, em última análise, o que é que salva? O amor. Sem olhar de poliana, né? Tirando o óculos de poliana. Não estou querendo dizer que é flores. Não. Amar também é acolher, enxergar a necessidade afetiva. É muito difícil enxergar a necessidade afetiva do outro. Especialmente se este outro, é um filho adolescente. Não é? Ele grita, esperneia, bate portas, te agride. Mas se você afastar a sua raiva para olhar, aquilo é uma manifestação de necessidade do quê? O que está faltando para aquela criatura se equilibrar? Não é? Como é difícil as pessoas enxergarem isso. E então, como não existe escola de emoções, né? Não existe educação emocional, depois nós vamos parar todos no consultório psiquiátrico, no consultório psicológico, não é? E há o profissional que vai começar a pontuar esse raciocínio, se não for o grupo religioso, né? Vai ser o psicólogo que vai começar a pontuar, não é? Se a criatura for inteligente, começará a raciocinar e começará a elaborar suas culpas. Se a criatura for muito ainda rebelde, jogará a culpa no outro. Não é? É o marido que abandonou, é o filho que é ruim mesmo, é o outro que é culpado. Verdade. Não é? E aí, o que é que faltou? Faltou respirar e olhar o outro que está na sua dependência emocional. Olhar com um olhar acolhedor, para enxergar o outro na dimensão real. Não é? Que é o que as pessoas não fazem. Então, Doris, em cima disso que você está falando, nossa, isso me trouxe sim, um alerta, né? Vocês três falaram dessa importância da presença feminina na condução desses seres que, vamos falando agora na nossa ótica espírita, saindo um pouco somente da visão terrena,
da importância desse ser, dela conduzir, porque vem com esse propósito, com essa estrutura para formar um embasamento de todos esses seres encarnados, mas eles já trazem histórias. A questão é, eles já trazem histórias, né? E nós temos, assim, por trás disso, não só a mãe que não teve o curso, né? Porque eu não tive curso nenhuma de vocês. Ninguém tem. Hoje a gente já sabe que tem iniciativas bem pequenininhas, distribuídas em alguns ambientes, tanto escolar, religioso como você citou, ou então até mesmo sociais, que se preocupam em preparar os jovens, de forma geral, para melhor pensarem com relação ao que querem para o futuro. E aí são várias vertentes: escolha profissional, desejos no âmbito sexual, no âmbito familiar, no âmbito do relacionamento com a sociedade, e por aí vai. Pensando nisso tudo, nessa questão geral, global, eu pontuei alguns itens que vocês três falaram. A falta de estrutura que a mulher, vamos assim, imatura pode causar no eco desses filhos, né, lá na frente. Vamos pegar esse último exemplo que a Doris trouxe da menina, né? Vamos pegar o exemplo que a Tânia trouxe e vamos pegar agora o exemplo da mãe, que a Beth traz, né, do livro da Hermance. Mas ela também é um espírito em evolução. Mas ela também vem cheia de dificuldades para encarar esse novo rótulo que ela recebeu, mãe. Primeiro rótulo mulher, segundo rótulo mãe. E é rótulo acompanhado de história. Por que rótulo, gente? Porque agora é um espírito que optou no reencarne no papel feminino. E não importa se esse papel feminino desse espírito tende para a busca hétero ou homossexual, não importa. Porque aquele que tem em si o desejo de procriar e aquela coisa do amor intenso de ser mãe, ela vai ser independente não é nem opção, da sua mesma escolha reencarnatória. Agora, é alguém que também não teve estrutura e provavelmente traz essa falta de estrutura no âmbito espiritual, porque a mãe dela também trouxe, porque a avó dela também. Então, lembra no começo do nosso bate-papo? É um pano de fundo muito maior que tudo isso, né, que a gente consegue enxergar. Outra coisa que me chama a atenção na fala de vocês três: tudo isso só acontece por conta do processo encarnatório. A reencarnação, né? Todos nós, homens e mulheres, vimos com um papel definido. Não é determinismo de Deus, é um papel definido pela nossa própria autorização no plano espiritual antes de reencarnar. Vou reencarnar de tal maneira, vou tentar trabalhar esse ponto negativo que eu tenho e melhorar. Aí, a hora que eu estou aqui com o véu do esquecimento, a coisa começa a pegar, né? E aí pega e vem tudo isso. Isso, olha, isso que vocês três pontuaram é fortíssimo. É fortíssimo. Inclusive, olha, até o Tavares está colocando aí para gente, aí embaixo no banner da rádio, o e-mail da rádio. Por quê? Ele poderia estar colocando qualquer outra coisa, CVV, atendimento nas diversas casas espíritas que nós fazemos parte, a busca, né, do aconselhamento. Mas por que ele coloca o da rádio? Porque justamente disso que nós estamos falando, quantas e quantas pessoas nesse momento buscam ajuda emocional e são agressivas no seu modo de pensar, no seu modo de falar, porque está sofrendo com alguém que acha que está maltratando, que o está fustigando, castigando, né? E aí entra, gente, esse pano de fundo que eu falei: história,
sociedade, família, as tendências que nós trazemos de outras encarnações, tem que ser bem lembrado isso, e os nossos conflitos, muitas vezes homossexuais, que não conseguem ser o que querem ser por força de todo esse peso social e por força de todos os dramas que foram causados dentro da família. E aí atribuem culpas ao sexo oposto, culpas à sociedade, e aí vai ampliando tudo isso. E a gente sabe muito bem que aquela mulher que vocês colocaram, que provavelmente é o esteio da família, e é o esteio da família, e vem com essa desestrutura, que transmite essa desestrutura, vai acabar gerando pessoas violentas, pessoas frustradas, pessoas com imensas capacidades de sofrimento, em vez de buscar a felicidade, olha só o copo vazio, não olha o copo mais cheio, né? E acabam perdendo a grande oportunidade reencarnatória, aí, fechando a minha fala naquilo que a Doris falou, porque eu estou atribuindo a culpa ao outro. Não estou olhando para mim mesmo. Me permitem pegar um gancho aí no que você falou? Claro. É onde nós estamos neste momento, né? Onde desaguou tudo. Esta fase da nossa evolução social, né? Ocidental, a cultura que nós temos aí colocadas, ela é o desaguar das emoções mal trabalhadas. Não é? Os conflitos que nós alimentamos, nós mesmos alimentamos na nossa história pregressa. Então, nós temos novas oportunidades reencarnatórias para lidar com o quê? Com o conflito que nós causamos, a dor que nós provocamos nos outros, o mal que nós multiplicamos ao nosso redor, nós temos que dar conta disso, vamos sofrer o reflexo e vamos encontrar meios de solucioná-lo, não é? Tornando aquelas pessoas que nós ferimos um pouco mais felizes, recuperando a dor que nós provocamos. Não é? Curando a dor que nós provocamos. Então, os grupos caminham juntos, porque se ferem e se curam juntos, não é? Caminham juntos. Nossa, e a grande bacana. estrutura é a estrutura familiar. É onde desagam os grandes conflitos. Por quê? Porque a gente vem aprendendo milenarmente a lidar, uma grande escola emocional, uma grande educação emocional que se faz no processo reencarnatório. Porque nós vamos tomando posse da nossa emoção, aprendendo a controlar emoções, aprendendo a segurar impulsos, direcionar impulsos destrutivos para outras atividades, enfim, vamos nos autoeducando emocionalmente, não é? No frigir dos conflitos, encarnação após encarnação. E com as mesmas pessoas, um mesmo grupo vem caminhando juntos, porque nós sabemos que quem fere terá que curar a ferida que provocou, não é? Então, o processo... Vamos então trabalhar. Doris, adorei esse posicionamento, esse à parte, né? Vamos assim, esse gancho, porque a gente consegue entrar na segunda pontuação que a Beth vai trabalhar com a gente, que é a questão da submissão e da subserviência. E vem exatamente nesse caminhar do que vocês três falaram, né? Por que acontece tudo isso? Por que existe a falta de estrutura da mulher em conduzir? E por que, apesar de tudo isso, ainda é tão forte a questão da submissão e da subserviência feminina? Beth, porque não somos iguais. Beth, quer trazer essa pontuação para a gente poder trabalhar em cima disso? Bom, então a gente vai trazer a pontuação do espírito Hamed. Ele também escreveu um livro fantástico chamado Renovando Atitudes, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto, né? Então ele explica que a subserviência, a submissão, esconde uma falta de iniciativa, uma passividade, mas uma passividade destruidora, né? Para si mesmo. É um complexo de inferioridade. E como vocês disseram, é uma imaturidade de personalidade.
Então, o Hamed explica que obedecer não é negar a nossa vontade, o nosso sentimento, mas é justamente exercer o próprio poder de escolha. Então, a obediência é uma postura interna, racional, lógica, compreensiva, a mais consciente possível. Mas esse servilismo, né, foi pontuado aqui tão bem, né, por todos, nós trazemos de outras vidas e, eventualmente, também é reforçado na infância, né? A Doris trouxe o caso, né, da amiguinha da filha, não é, mas, às vezes, os pais, aí foi uma negligência, mas, às vezes, os pais usam até de ameaças, do medo, porque é mais cômodo, é mais rápido impor, ao invés de dialogar, né? Como vocês disseram, né? O dialogar exige sensibilidade, compreensão, tempo, paciência, mas isso é que é educar. E aí o Hamed diz, olha, é bem forte, os adultos que herdaram uma tal formação familiar, né? Isso tudo que foi comentado aqui, né? Se não forem espíritos maduros e decididos, com farta bagagem espiritual e valores desenvolvidos, poderão viver com essa intrusão educacional, esse modelo, né, que nós trazemos, de esse condicionamento, esse engessamento. E aí o espírito anula as próprias metas, substitui a sua própria independência pela vontade alheia. E ainda o Hamed, nesse mesmo livro, num outro capítulo, chamado Os Olhos do Amor, ele cita aquele poema belíssimo de Paulo de Tarso, né? Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melinda e não se irrita com nada. Então, Paulo de Tarso definiu a verdadeira caridade, que é a reunião de todas as qualidades do coração. Então, o Hamed explica que o amor, segundo, né, os ensinamentos de Paulo de Tarso, é diferente de prestação de serviço, de distribuição de esmolas, de assistência social. E olha o que ele fala nesse capítulo. O amor é diferente de ajuda patológica aos dependentes afetivos. Então, superproteção, né? E também é diferente de compensações de baixa autoestima. Por quê? Porque sem autoamor, a pessoa está insatisfeita consigo. E o Hamed diz, né? Essas pessoas trazem que não se amam, né? Uma profunda desconsideração, um desgosto consigo mesmos, lá no inconsciente. E por isso supervalorizam-se, fazendo algo para que o próximo possa elogiar, né? Para o próximo, para provar aos outros que são pessoas boas, importantes, merecedoras de atenção. É como a Helenice falou, né? É o copinho de água. Se o meu copinho de alto amor está cheio, eu estou bem comigo, estou equilibrada, tenho alegria de viver. Aí, como a Doris falou, né? Uma mãe estruturada, uma mulher estruturada emocionalmente, é o tronco do lar. Então, esse copinho cheio de amor leva a uma convivência saudável com o próximo. Olha que termo bonito que o Hamed coloca. Rica de inclusão incondicional. E aí a irmã se fala, né? Quem se ama vai com o seu melhor em direção ao próximo. Aí a gente lembra, a Doris falou assim, que infelizmente ela não encontrou um nível de diálogo satisfatório até em famílias instruídas e estruturadas, né? Reforçando o que o Hamed fala, né? Que trazemos essa bagagem da nossa infância.
E também a Doris falou que a falta de estrutura da família repercute ao redor. Então, essa insatisfação consigo leva, né, a desestruturar a própria família. É isso mesmo. Tânia, você quer fazer um comentário a respeito? Eu ouvindo as nossas colegas e a você, Lenice, precisaríamos de 500 programas, né? Para tentar. Ai, nossa, esse tema é muito bom. Muito Porque, bom. para mim, eu trago uma frase que se a família vai bem, o mundo vai bem. Nós vemos que o mundo de hoje, ele nos pede muitas mudanças e muita atenção. Quando nós vemos no noticiário, que eu procuro ver pouco, mas vejo aquelas mães arrastando malas com crianças e mudando de país, Nossa. na certeza de que alguém vai ajudá-los, porque senão elas ficariam inertes, aí eu vejo que a mãe exerce um papel total nessa família, né? Então, quando eu vejo uma cena dessa, me esperança, porque nós todos estamos, segundo os espíritos, na família certa, com as pessoas certas. Aqueles seres carimbados por nós de a ovelha negra da família, ou o anjo bom daquela família, vêm-nos os espíritos e dizem que determinadas famílias são colocados espíritos totalmente diferentes para apreender com aquela família o que aquela família de bom pode dar a ele que ele não tem. Quando a Doris dá um exemplo, que eu também tenho um exemplo similar, esse casal são anjos para as pessoas que vão consultá-los. Então, percebam, nós temos que agir no bem aonde estivermos, como pudermos, a hora que pudermos. Porque no conjunto, quando nós retornarmos, por que existe Hospital Esperança? Porque os médiuns falharam. E na experiência religiosa da casa espírita, eles fizeram o seu melhor. E ainda assim. Eu nunca me esqueço, quando eu fiz a escola de aprendizes do Evangelho, lá nos anos 70, o grande espírita Valentim Lorenzetti, que foi um grande divulgador, porque ele era jornalista do jornal A Folha de São Paulo, e inclusive ele deu muita oportunidade para o meu pai escrever no lugar dele. Ele nos disse, logo depois do seu desencarne, numa reunião da Aliança Espírita Evangélica, ele disse para nós que, apesar dele ter se dedicado tudo que ele pôde para a família e para a família espírita, quando ele aportou ao mundo espiritual, ele achou que ele podia ter feito mais. Nossa. Então, nós sempre vamos nos sentir incompletos. Nós sempre vamos nos achar que poderíamos ter feito mais. Eu que lido com luto, por exemplo, ontem, nós recebemos um rapaz que ele cuidou da mãe por 5 anos, sendo que nos 2 últimos anos ele abandonou o trabalho para cuidar da mãe. E ele está em culpa porque ele acha que não fez tudo para a mãe. Aí eu disse para ele, como não? Você fez o seu melhor, você abandonou o seu trabalho, agora você vai ter que retornar, sabe Deus como? Mas a culpa parece que nos acompanha. Como no início, Helenice, eu acho que disse, nós, onde estamos, fazemos sempre o nosso melhor. Ao olhar do outro, nós poderíamos fazer diferente, mas os espíritos amigos sempre nos dizem, será que no lugar, quando nós apontamos o dedo para o outro, no lugar do outro nós teríamos feito melhor? Então, a nossa doutrina é tão libertária, e é por isso que às vezes eu relaxo um pouco, assim, no sentido de, bom, eu estou fazendo o máximo, né? É o meu melhor. Por isso que eu continuo a cada dia acordar e falar, vamos lá,
Vamos buscar a luz, né, Helenice? Vamos buscar a luz. Eu vejo também que o mundo de hoje, apesar de tantos desafios, pegando o gancho da Doris, é que nos está trazendo as escolas das emoções. E eu acho que Joana de Ângeles, quando ela começou com o Homem Integral, a coleção Sim. que veio trazer para nós a preparação para o momento atual. Então, os espíritos superiores, eles anteveem as nossas necessidades. Então, quando Joana de Ângeles inicia com o Homem Integral, toda a coleção psicológica, ela nos abriu os olhos para o que viria e que nós estamos vivendo, porque hoje nós estamos vivendo um turbilhão. Tanto que as pessoas não querem mais casar, não querem mais ter filhos, porque dá trabalho, custa muito dinheiro, emocionalmente é muito desgastante. Será que é porque ficou faltando o que os pais lhes deram? E eu fiz essa pergunta para minha filha, né, que é 30 e tantos anos mais nova do que eu. E ela disse, não, mãe, meus amigos, todo mundo quer casar. Alguns não querem ter muitos filhos, mas pelo menos um filho quer ter. Mas a grande maioria que a gente ouve por aí, ou sei lá, os espíritos dizem que o mal é barulhento, por isso parece que o bem não existe. Então, a gente vê que essas notícias talvez sejam mais espalhafatosas e nos chamem a atenção, mas no final todo mundo quer o quê? Amar e ser amado, ponto. Ponto. É isso mesmo. Isso mesmo. Dori, você quer aproveitar já? Dar o gancho, que nós já estamos em 10h26 e eu queria ainda fazer uma abordagem com vocês. Não, acho que Tânia fechou muito bem essa questão. Todo mundo quer amar e ser amado, né? Verdade. Todo mundo quer amar e ser amado. E aí, quando nós começamos a nossa vida de relação, né, e começamos a criar vínculos, né, se nós não olhamos com responsabilidade como lidamos com os nossos vínculos, não é? É tão fácil no egoísmo de querer apenas ser amado e não amar, não é? Eu corro o risco de ferir e ferir ao meu redor indistintamente, não é? Provocando muitas dores que depois eu terei de dar conta. Porque ninguém fere o outro sem receber de volta o resultado, não é? A lei de ação e reação funciona intensamente nas nossas vidas. E muitas vezes a gente encontra nas nossas mesas de atendimento pessoas muito sofridas, com a dor de abandono, com a dor de relacionamentos complicados, onde existe agressão, violência, não é? E quando essas situações chegam a mim, né, eu espero a pessoa falar toda a dor dela, né, vazar o seu coração, e depois eu pergunto, o que isso está te ajudando a ser uma pessoa melhor? Que pergunta difícil, né, Doris? E a pessoa fica assim, né? Não havia pensado nisso. Como é que você... Porque você está dizendo que o outro está te ferindo, o outro está te agredindo, o outro está isso, o outro está aquilo. E você está fazendo o quê? Você está nessa relação por quê? Por que você está se submetendo ao ferimento? Você tem algum problema patológico de querer ser ferido? Não, ninguém quer ser ferido, todos querem ser felizes. Então, se você está numa relação difícil, olhe esta relação com responsabilidade. Por que você está nela? Ninguém está aqui para ser ferido. Se você só está recebendo agressão do outro, por que você está aí? Reveja isso. Não é? Uhum. E muitas vezes eu tenho visto, quando digo isso, eu tenho visto no olhinho da pessoa que me ouve,
não é? Daquela que relatou a dor, uma surpresa, sim, porque a pessoa não se vê como ator, como responsável pela relação. Porque entregou tudo ao outro, abriu mão da sua liberdade, do seu poder de decisão, e está na mão do outro. Mas isso não existe. Você é um ser filho de Deus. Você é um ser imortal, como eu, como o outro também é. Então, veja-se como ator responsável pela relação que você está criando. É uma relação de dor? Transforme. Se não for possível transformar, veja o que é melhor para você. Vai ficar aí apanhando por quê? Não é? Uhum. Então, trazer a responsabilidade, trazer a pessoa que sofre de uma forma assim, né, a responsabilidade da própria vida. Dar à pessoa, então, Doris, a consciência. Dar, não. Fazer a pessoa refletir. Fazer a pessoa refletir. Essa dar conta que ela é responsável. Isso que eu ia falar. Ela é nessa consciência, fazer ela ver, inverter o protagonismo dessa história. Exatamente, porque ela é a protagonista da felicidade dela. Exatamente, seja qual for a nossa história, somos protagonistas dela. Se a história está ruim, estamos numa posição ruim, ora, qual tem sido o meu papel então? Como é que eu me coloquei nessa condição ruim? O que eu fiz para chegar até aqui? O que eu deixei de fazer? O que eu então permiti. Vamos refazer, transformar. O que eu permiti, exatamente. Ninguém, Emmanuel diz isso com muita clareza, ninguém é responsável pela felicidade de ninguém. E se estou infeliz ao seu lado é porque eu estou infeliz comigo mesmo. Eu permiti que você avançasse o sinal e me machucasse. Porque, na verdade, eu estou me machucando. Como é difícil abstrair isso. Como é difícil abstrair que o outro não tem esse dever. E o outro também não tem essa percepção. E muitas vezes a gente fala, né, no diálogo com a pessoa que nos traz essa situação triste, a gente fala, né, essa posição de... E o outro não compreende, e a pessoa não compreende. Porque continua atribuindo culpa, porque o outro é culpado, porque o outro faz... E eu tento trazer essa consciência, e como é difícil fazer a pessoa acordar, abrir o olho. Eu, como assistente social, eu vou dizer para vocês, eu encarei isso também como vocês três, a Beth como clínica e vocês duas como advogadas. O meu olhar já vai por outro aspecto, mas eu encarei muitas situações assim, e, sinceramente, em algumas delas, quando eu via muita coisa, eu dizia assim, ok, qual é o seu próximo passo? Desenvolver um câncer? A pessoa faz assim, não perdoa, não perdoa. E aí eu penso assim que nesses grupos de mulheres, onde a gente consegue reuni-las, porque o nosso foco é o mês da mulher. Eu acho que a gente já pode até se preparando, meninas, para agosto a gente trabalhar a questão do homem, aproveitar a Semana do Pai, né? Porque a Semana da Mãe é tão comemorada e a do Pai é tão pouco esmiuçada, né? Mas eu penso assim, que... Deve ter um lugar no inferno especial para pai que não paga pensão alimentícia. E também para mãe negligente, né? Deve ter, para os dois lados tem que ter. Então, da gente observar, né, nesse compêndio todo, que a base de tudo é a compreensão de que estamos aqui por um propósito. E não temos essa... Reencarnamos, esquecemos que somos espíritos e ponto. E aí vamos tocando a vida e derrubando tudo, atribuindo culpa nos outros, aí desencarna e fala, ai, era isso, né? Eu tinha esquecido. A gente vê tanto depoimento, Gente, antes da gente fechar aqui entrar no último bloco, né, já cortando assim abruptamente, porque senão, como disse a Tânia, é papo para programa até o final do ano. A gente quer agradecer também a presença da Sandra Souza, da Livramento lá da Livramento lá de Poitiers,
na França. Ai, como ela é fofa, gente, ela sempre entra. Obrigada, querida. E agradecer as duas presenças fortes que estão sempre aqui conosco, que é o Salvador Carrasco Neto e o Davidson, que teve o programa agora há pouco, antes da gente. E fazer um pequeno à parte aqui, meninas. Se não assistiram, assistam o programa do Davidson da semana passada e o de hoje. Eles trouxeram o tema contatos extraterrestres, a visão espírita dos seres e outras orbes. Há muitas moradas na casa de meu pai. E o James Ney, que faz parte aqui da programação da rádio, que está sendo entrevistado por ele, os dois estão afiadíssimos. Eu fiquei assim. Falei, gente, o programa de hoje deles não podia acabar. Foi sensacional. Mas entrando no nosso então, bate-papo aqui desta manhã, falar para quem está nos acompanhando que semana que vem nós vamos conversar com a Miriam Guedes, uma psicóloga que já esteve aqui conosco por 2 vezes. Ela vem falar apenas da abordagem e, lógico, a amplitude entra, não tem como, social, né, família, entra tudo, do ser encarnado mulher. É bem gostoso, é o que vocês já estão tratando, só que ela já havia sido essa concordância com ela, mas dia 31, nosso último programa do mês de março, seremos todas nós, se eu conseguir trazer a Rosa, né? A Rosa é tão compromissada também, com ela, com a Miriam Guedes. Aí vai ser uma roda de conversa, assim, daquelas de destravar a língua mesmo. Então, vamos lá. Falam tanto que a mulher que fala, mas não é não, o homem também, viu? Tá aí o Davidson que não me deixa mentir, né, Davidson? E aí, vamos lá. Ele está dizendo que o programa dele vai ter parte 3, a semana que vem. A Beth nos trará agora uma situação. Eu já vou antecipar, vou dar spoiler aqui, do livro Libertação, né, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Ela vai contar um pouquinho para nós do poderoso amor de mãe, para a gente estar encerrando esse nosso bate-papo dessa manhã. Beth? Então, assim, amarrando, né, dando continuidade, o que você falou, Helenice, que nós, né, na nossa ainda pequena evolução espiritual, ainda culpamos os outros pela nossa infelicidade, e a Doris, né, contou o caso da pessoa cujo olhinho abriu porque ela caiu em si de que estava se autonegligenciando, né, e aí a Tânia, né, que fala, nós precisamos evoluir com alegria, fazer a nossa reforma íntima com alegria, não ser perfeccionista, porque senão a gente vai se desequilibrar, vai estagnar, né? Mas um dia seremos anjos. E também lembrando o que a Tânia falou, né? Das mães, dos refugiados, né? Heroínas. Aí a gente lembra o André Luiz, o espírito André Luiz, que cita alguns episódios de mães que vivem nas esferas superiores da espiritualidade e desceram para resgatar os seus filhos que perderam a noção da própria individualidade. O Manuel São Marcos é um filósofo, escreveu o livro Filosofia Espírita e seus temas, e ele, né, diz, e só o magnetismo superafetuoso da maternidade tem o condão de agitar as últimas reservas energéticas de espíritos perdidos em si mesmos. É como um renascimento íntimo. Então, é o que aconteceu com Gregório, né? O espírito perturbado, ele era líder na sede dos dragões, que são espíritos devotados ao mal, e o Gregório, ele foi papa, o Papa Gregório IX, que ele nasceu em 1145, foi ele que organizou a Inquisição da Igreja Católica. Imagina o comprometimento, não? Então, André Luiz fala que ele permaneceu muitos séculos no caminho do mal. Ele era o chefão de uma enorme cidade das trevas,
E naquele momento em que o livro do André Luiz escreve, né, Libertação, ele está obsediando Margarida, no momento encarnada. E uma equipe socorrista da cidade espiritual de Nosso Lar se, assim, propõe a ajudar Margarida. Então, há muitas negociações entre os benfeitores e Gregório e seus ascetas. É um duelo espiritual. Só que no ápice das confrontações, né, um espírito vindo das esferas superiores se materializa. Diz André Luiz, é um anjo glorioso em forma de mulher, é Matilde, e ela se faz reconhecer por Gregório. Gregório cai de joelhos, bradando, mãe, minha mãe. E o que ela lhe diz, meu filho, Deus te abençoe, quero-te mais do que nunca. Então, nesse momento, há um espantoso choque entre a luz e a treva, mas a treva não resistiu. E Gregório finalmente iniciou a sua libertação. Então, Matilde é um espírito puro, né? André Luiz fala que ela é um anjo. Todos começamos simples e ignorantes, vamos evoluindo na escala dos reinos da natureza. Emmanuel explica que nós evoluímos das sensações para os instintos e para os sentimentos, e o amor incondicional é o mais sublime dos sentimentos. Por isso, Jesus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o caminho da nossa evolução até a angelitude. E a Joana de Ângeles fala, a gente ainda não sabe o que é Deus, então não consegue amar a Deus. Então, mas para amar o próximo, o primeiro passo é amar-se. Nossa, eu estou emocionada aqui. Que delícia, Beth. Como agradecer vocês três. Eu não tenho, porque todas as vezes que eu convido vocês, ou solicito, ou peço alguma orientação, as três estão sempre a postos. Então, é demais, é uma delícia ouvir tudo isso, sentir tudo isso. Lembrando que essas meninas maravilhosas, gente, vão estar de volta conosco dia 31. Ajustem seus calendários e não percam a semana que vem a Miriam Guedes. Agora, detalhe, o Davidson é muito sem graça, tá, gente? É por isso que é menino. Sempre falo isso para ele. Davidson foi professor no centro da Miriam. Ele que ensinou para ela a doutrina espírita. E aí ele diz assim: a aluna superou o mestre. Que superou nada, Davidson? Ela sempre foi mestra, tá bom? É uma delícia a gente vivenciar essas situações, essas brincadeiras à parte, mas é muito bom a gente saber que Deus nos dá essas oportunidades, a reencarnação é o foco principal de tudo isso. De eu reencarnar mulher, de eu ter a possibilidade da maternidade. Quem não tem, não se preocupe, né? Porque você teve uma mãe. Ah, mas a minha mãe não foi do jeito que... Ah, mas espera lá. É um processo de retornos. Hoje foi assim. No passado pode não ter sido. E aí, se eu, como disse, nossa, as três disseram isso, né? Quando eu abraço e compreendo e permito-me viver no meu protagonismo, daqui a pouco isso tudo muda. E a gente começa a entender por que não foi do jeito que eu queria. Hã? E aí eu gostaria, então, que vocês três meninas, aí vamos inverter a polaridade, começando pela Doris, a Doris fazer suas considerações finais, rapidamente, porque daqui a pouco o Tavares entra, né, com a divulgação da rádio. Se ele não entrar, a gente demora mais um pouquinho. Depois Tânia, depois Beth. Considerações finais. Vamos pensar no nosso protagonismo nas nossas relações. Como é que nós estamos agindo? O que nós estamos fazendo para acolher o outro? Estamos acolhendo? Estamos ferindo? Estamos sendo feridos?
Por que eu não posso transformar a relação que eu vivo numa relação feliz? Não é? Porque o meu destino é a felicidade. É preciso, então, transformar e convidar o outro a ser feliz conosco. Não é? E é um processo educativo, nosso e do outro, mas começa em nós, porque somos protagonistas da nossa história. Não é? E acolhemos ao nosso redor os resquícios reencarnatórios, né, das dores que provocamos, justamente para transformarmos, para curarmos essas dores em nós e no ambiente e no outro, não é? Sendo protagonistas e trazendo amor sem manchas, sem máculas, amor incondicional para aqueles que estão ao nosso redor. Fácil? É não. Mas é para isso que estamos aqui. É o exercício diário que nos leva à perfeição. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu queria agradecer muito à Estação da Luz, a Helenice, o aprendizado que tive hoje com a Beth, com a Doris, mas eu deixo a minha homenagem às mães. Até me emociono quando me vem isso à mente, aquelas mães que apenas emprestam a barriga para que outros lares que não possam gerar conheçam as alegrias de um filho. Então, os espíritos amigos nos dizem, muitos são criticadas, mas são oportunidades de também prestar a caridade a lares que, não podendo gerar, recebem e acolhem esses bebês. E assim a maternidade vai levando amor, levando carinho, e que nós, todas mulheres, possamos, abençoadas que somos, pela oportunidade de co-criar, nós possamos fazer isso da melhor maneira possível. Obrigada, Helenice, em seu nome eu agradeço essa oportunidade de estar aqui nessa manhã aprendendo tanto. Beth? Bom, então, vamos encher o nosso copinho, né, de alto amor, assim a gente se dessedenta dessa infelicidade que nós mesmos nos promovemos, né? E agradeço muito todo o aprendizado de hoje, essa oportunidade. Muito obrigada. Não esquecendo, meninas, que não é tchau, hein? Vocês vão voltar dia 31. Ai, ai, ai das suas agendas, dão um jeito. Eu gostaria que, antes de passar a palavra para o Tavares, para ele fazer a divulgação da rádio, de chamar a atenção, vocês vão falando, a gente vai anotando tudo, né? E aí, porque a Tânia tem razão, vocês falam, eu anoto e depois uso nas palestras. É uma delícia. É uma delícia. E aí, me veio à mente, na hora que a Beth falava sobre ser submisso, subserviência. E quando você falou, repete para mim, Beth, o nome do livro e o filósofo espírita, que eu gostaria de anotar. Tá. Ele, na verdade, tem o IEF, Instituto de Estudos Espíritas e Filosóficos, né, da Astrid Sayegh, ela é uma filósofa da USP. Então, esse livro é distribuído pelo IEF. Ele chama Manuel São Marcos, Manuel P. São Marcos. Então, esse livro é o tomo 1, Filosofia Espírita e seus temas. Tem o tomo 1 e 2. Ele que fala, né, que só o magnetismo superafetuoso da maternidade é que agita as reservas energéticas adormecidas, né, dos espíritos que se perderam de si mesmos, né? Sensacional, sensacional mesmo. E voltando, né, o que eu estava dizendo, entrando nesse aspecto desse amor incondicional, dessa energia, e chamando a atenção ao público de forma geral, quem não é mãe, não porque não quis, não pôde, ou mesmo por opção.
Eu tenho várias amigas que optaram em não ser mães, mas são verdadeiras matronas, são mães incondicionais da vida. Tanto que fazem pela vida, pelos sobrinhos, pelos afilhados, no ambiente de trabalho. Quer dizer, a maternidade se expressa em todos os sentidos, desde que nos coloquemos à disposição de servir amando, não é subserviência. E lembrando disso, aí eu vou lá num reflexo que eu tive quando vocês falaram, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos. E aí nós vamos lá no item 8 do Espírito Lázaro, a mensagem obediência e resignação. É uma frase que eu uso constantemente para mim e nas palestras. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas forças ativas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Na verdade, não carregar fardo de peso, mas de compreensão do que me acontece tem uma razão. Ah, mas eu não fiz mal nenhum. Eu sou uma pessoa que leva uma vida relativamente equilibrada. Hoje, graças a Deus, graças a Deus eu estou vencendo, né? Mas que a gente traz histórias pretéritas. E voltando à questão do amor incondicional, eu li em Emmanuel também, agora eu não vou me lembrar o livro, é uma mensagem, não é da coletânea Fonte Viva, quem sabe vem à minha mente já já, Espíritos Amigos, onde ele diz assim, que a força do amor de Deus, o amor incondicional de Deus, ou é por nós, porque Ele sabe aonde nós vamos chegar, que nós nos tornaremos luz. E que a gente não compreende isso, a gente não consegue abstrair isso, porque a gente ainda não avançou, mas que existe uma forma da gente perceber, basta olhar o amor incondicional de uma mãe. A senhora que eu li isso, eu fiquei, ai meu Deus, que coisa maravilhosa. Adorei a presença de todos aí que se manifestaram. Mais uma vez reforço a você que esteja passando por alguma dor, por alguma aflição. Se você não quer procurar uma casa espírita, procure o CVV, procure um grupo de apoio da sua cidade e procure, quem sabe, mandar um e-mail aqui para a rádio, que o querido Tavares vai encaminhar a sua solicitação. Mas não use a agressão para se fazer ver, para mostrar a sua dor. Busque ajuda. Tavares, é com você. Muito bom dia, meninas. Maravilha. E aí, qualquer coisa, nós temos aqui o nosso e-mail. Pode ligar, precisando de ajuda, é o que a gente mais quer fazer aqui, tá entendendo? Então, mais dentro dessas possibilidades extremamente fraternais, sempre na fraternidade. Minha amiga, você pediu para eu falar da divulgação. Elizabeth, você está sabendo que a partir das 3h30 hoje você volta para fazer programa aqui com a Helenice? 3h30 da manhã? Dória, tá sabendo? Eu não sabia, não. Mas Helenice, você não falou para as meninas. 3h30 da manhã, menina. A reprise da meia-noite até às 6, né? Ela nem fita amarela, como dizia o grande Noel Rosa. Mas olha bem, tenha calma, vou explicar. É que desde segunda-feira, a Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta, ela está agora também com a programação noturna, a partir da 00:30 até às 6 da manhã. Então, os programas que são realizados durante a manhã, a tarde e a noite, a partir da 00:00 a gente faz a reprise.
Não é ao vivo nem a cor, Isabel e as meninas. Então, fiquem calmos, é só a reprise. E tem outra coisa, é um sistema que tem a sala, que eu faço a programação, a pré-programação, na hora que eu coloco, ela entra. Eu também vou estar, lógico, em desdobramento no plano espiritual também. Não estarei ao vivo e a cores, mas é mais uma possibilidade de você acompanhar o Web Rádio agora manhã, tarde e noite e madrugada. Também queremos falar da grande alegria que nós vamos ter a partir do dia 4 de abril, uma estreia de mais um programa com a nossa querida Amélia Causalma, lá de Angola, na África. Ela tem uma casa espírita, tem um trabalho maravilhoso, uma grande pedagoga, uma grande educadora, e estará aqui dia 4 de abril, é uma segunda-feira, 10h35, aqui no Brasil, 15h35 em Angola, com a participação do José Antônio Cruz, aí de São Paulo. O nome do programa é Educação Planetária. Também, e esse programa ele vai ser um programa, por causa da agenda da professora, por enquanto quinzenal, mas com a possibilidade de se tornar semanal. Também estreia, mas não no dia 4, no dia 12, uma terça-feira, 19 horas, o programa com Luciano Klein, que é presidente da Federação Espírita do Ceará e escritor espírita. E ele acabou de lançar uma biografia sobre Bezerra de Menezes, um livro com mais de 1000 páginas. E o nome do programa vai ser justamente o nome do livro, Bezerra de Menezes, o Homem, o Seu Tempo e a Sua Missão, dia 12, terça-feira, 19h30. Por uma coincidência muito grande, dia 12 é justamente um dia após o desencarne do nosso querido Bezerra de Menezes, quando, em 1900, no dia 11, voltou para o plano espiritual. E aí nós estamos vivenciando esse momento. Sim, eu quero também fazer um convite todo especial, porque vamos continuar sábado próximo, o programa Estação da Luz, 22 anos no ar, Revista Espírita, Páginas de Luz. Essas 2 primeiras semanas estudamos a introdução. E a partir agora desse sábado, de Fato e Direito, vamos iniciar artigo por artigo da Revista Espírita, a partir de janeiro de 58. Então, o primeiro artigo que o nosso querido Kardec publicou na Revista Espírita, em janeiro de 58, foi justamente esse: diferentes naturezas de manifestações. E quem vai estar aqui com a gente é o Amauri Gava, do Paraná, a Luciana Araújo, do Rio de Janeiro, do CELD, e o Carlos Eduardo, aqui do Rio Grande do Norte. E aí estamos vivendo esse momento maravilhoso do programa da Helenice, né? Mas antes nós tivemos o programa com as meninas do Rio, fazendo um programa totalmente voltado para a arte. Inclusive, ele é baseado no livro do Leon Denis, O Espiritismo na Arte, né? Logo em seguida, nós fomos para as galáxias distantes aí falar sobre as muitas moradas na casa de papai, e também tivemos dentro do programa o Energia do Bem-Estar, com o nosso querido Davidson Borges, que deve estar aí conosco, mandando mensagens e abraços para todos nós. E ele entrevistou o Jaime Ney, da Bahia, que tem programa aqui com a gente sobre as muitas moradas e o fenômeno UFO. Estamos agora vivenciando o programa com as meninas de São Paulo, né, dentro do programa Semeando Luz e Amor, Conversas Espíritas, Mulher, Mãe, Família e Sociedade, hoje com a participação da Tânia, da Elizabeth e da Doris, mas na próxima semana tem mais gente aí realmente vai ficar muito gostoso. Próxima semana não, né, Helenice? Na outra, dia 31, isso. Dia 31. Maravilha das maravilhas. E a partir das 14 horas, nós teremos o nosso programa em alemão. Esse programa é transmitido aqui pela nossa web rádio, é totalmente em alemão, feito pela Federação Espírita Alemã e transmitido aqui ao vivo e a cores toda quinta-feira, a partir das 14 horas. Aproveitando que estamos na Europa, vamos ficar por lá, mais precisamente na cidade de Poitiers, onde teremos um programa em francês, né, com nossa querida Livramento, Gerard, seu esposo, e a Thalia Alessandra, direto de Nice. Então, um programa totalmente... Isso é um programa de 1 hora, a partir das 15h30 aqui no Brasil, 19h30 em Poitiers, na França. E aí depois a gente volta para a nossa infância, porque a partir das 17 horas nós temos o programa
voltado para a evangelização infanto-juvenil com as meninas do Rio Grande do Sul, né? A nossa querida Isabel e a Rosângela, que faz esse programa maravilhoso, Os Amiguinhos de Jesus, né? A partir das 17 horas, o amiguinho chamado Pedro, que não vai passar, vamos passar um outro, que houve um probleminha técnico, não será essa exibição, vai ser, se não me engano, é Cimentinha Amarela, que houve um problema técnico e não conseguiu resolver, e aí, para não atrapalhar a programação, a gente vai reexibir um outro programa. Mas a Doris, que está aí, ela vai, a partir das 18 horas, junto com o time Montenegro, aí de São Paulo, fazer o programa Evangelho por Emanuel, que vai ao ar todos os dias. Hoje eles vão trabalhar o livro Bênção de Paz, Verbo e Caminho, número 24, Timóteo 4:6. E a partir das 19 horas, nós teremos o programa o programa Estação da Luz, 22 anos no ar, com a Adriana Salles, de Brasília. O mito da legalização das drogas. Existe hoje uma PL, que é uma lei, né? Tramitando uma lei no Congresso. Projeto de lei, obrigado, querida. Que tenta legalizar drogas, certo? E aí ela vai falar sobre os percalços que podemos ter com essas possibilidades. Então, é por isso que ela colocou assim, é um mito realmente legalizar qualquer tipo de drogas, inclusive as ilícitas e ilícitas também. Inclusive, temos um programa aqui, na quarta-feira, com o Henrique França e o Diego, que fala justamente sobre essas questões, já que eles trabalham numa ONG, Salve assim, Maria de Magdala, que trabalha justamente a recuperação daqueles que enveredaram pelo caminho das drogas. Então, essa é a nossa programação. Muito obrigado pela honrosa possibilidade de divulgar a nossa programação aí dentro do seu programa. Então, Tavares, muito obrigada pela divulgação, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada a todos aqui presentes, as rádios parceiras, muito obrigada a todos. E encerramos o nosso programa com a famosa mensagem de Anne Frank, constante do livro O Diário de Anne Frank. Todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe o quão extraordinário você pode ser, o quanto você pode amar, o quanto você pode executar e qual o seu potencial. Até a semana que vem, lembrando que felicidades são momentos que vive e construa. Brilhe comigo, somos luzes.